Wanderson, você sabia que 2020 é o ano do rato? Rato? Que rato? Não, não é esse rato. Ah, agora é esse, né? Não, também não é esse. Não, gente, para, não é esse rato. Sai, passa. Chega pra lá. Eu tô falando do rato do horóscopo chinês. Tá bom, Bruno, mas o que significa isso? O rato é o primeiro elemento do calendário chinês. Significa recomeço, grandes realizações, que é isso que a gente espera que seja 2020, não é? Não, sim, mas antes a gente tem que olhar para trás, ver o que aconteceu no passado e tentar aprender com os erros e com os acertos. Mas é justamente isso que a gente vai fazer hoje, não é mesmo? Bruno, é isso mesmo. Vamos voltar no tempo 20 anos e ver como é que era o mundo em 2000, quando um tal de Mundial de Clubes foi realizado aqui no Brasil. Direto do túnel do tempo. Olá, eu sou o Wanderson Oliveira. E eu sou o Bruno Cabral e você está no Futecult, etc. E hoje nós vamos relembrar os 20 anos do primeiro título mundial do Corinthians. Mas antes, vamos relembrar do que era notícia no ano 2000, exatamente na virada do milênio. Explica uma coisa, 2000 é virada do milênio ou não é virada do milênio? Não, na verdade não era nem virada do milênio nem do século, só a confusão que as pessoas fizeram. Na verdade, o ano 2000 era o último ano do segundo milênio e o último ano do século XX. Na verdade, o milênio e o século só viraram no dia 31 de dezembro do ano 2000. Bom, mas virada do milênio ou não, essas datas redondas sempre causam muito medo nas pessoas. Mas especificamente naquele ano, elas tinham motivo para se preocupar. O temor de grande parte se chamava bug do milênio. Havia um medo de que na virada de 1999 para 2000, os computadores não identificassem de forma correta o novo ano. Seria como se os sistemas entendessem que saímos de 1999 para 1900, que provocaria um colapso no sistema financeiro mundial pior que a crise de 1929. Além desse temor, algumas das manchetes das primeiras edições dos jornais de 2000 eram a renúncia do ex-presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Quem assumiu foi o atual mandatário, Vladimir Putin. No Brasil, o presidente Fernando Henrique Cardoso entrava no segundo ano de mandato tentando controlar uma velha conhecida do povo, a inflação. Fechamos 1999 com 8,94%, 7,29 pontos percentuais acima de 1998, quando fechamos em 1,65%. Uma notícia que mostra bem como era o mundo em 2000 dizia respeito à tecnologia. E o que dizer dos primeiros celulares com acesso à internet? Bruno, mas será que o Futecult seria possível sem essas inovações? Olha, Vans, eu acho que não. Até porque hoje, vou mostrar aqui para vocês, a gente grava aqui o programa inteiro com um celular. Acho que não vai dar para ver não, mas tá ali um celular ali dentro dessa bolinha luminosa aí. E tornou uma facilidade muito grande. Você grava no celular e depois coloca na internet e pronto, todo mundo assiste. Antigamente teria preciso uma estrutura gigantesca, né? Você teria que ter um programa desse. Você teria que ter uma televisão, no mínimo uma emissora de TV para fazer isso. Né? Não adiantava você ter uma boa ideia. Você teria que ter alguém que comprasse essa sua ideia para depois você veicular isso para o grande público. Hoje não, você com uma câmera de celular você consegue ter uma ideia. Se a ideia for boa, você coloca na rede e pronto, acabou. Aí você divulga seu trabalho. É isso aí. Não é tão fácil assim como fazer um Mundial de Clubes, né, Tom? Como é que a FIFA fez esse Mundial de Clubes? Cara, foi uma organização bem polêmica, né? Porque ela atribuiu resultados de 99 para alguns clubes, para outros de 98, e é isso que a gente vai explicar agora, como é que foram escolhidos esses times. A FIFA decidiu organizar seu primeiro Mundial e, para isso, usou um critério para a escolha dos participantes no mínimo curioso. O Real Madrid foi convidado como campeão intercontinental de 1998, assim como o Vasco, vencedor da Libertadores daquele mesmo ano. O Corinthians foi indicado pela CBF como campeão nacional de 1998, já que não haveria tempo de indicar o campeão de 1999, que acabou sendo o próprio Corinthians. O Al Nassr da Arábia Saudita era o campeão da Supercopa da Ásia de 1998. Campeões de 1999 tínhamos o Necaxa do México,
vencedor da Liga dos Campeões da CONCACAF daquele ano. O South Melbourne, da Austrália, que tinha conquistado a Liga da Oceania. O Raja Casablanca, do Marrocos, campeão asiático. E o poderoso Manchester United, o campeão europeu de 1999. Os grupos ficaram assim definidos. Grupo A: Corinthians, Real Madrid, Al Nassr e Raja Casablanca. No B estavam Vasco, Manchester United, Necaxa e South Melbourne. E a final daquele Mundial acabou sendo a final dos sonhos para a FIFA, porque foi a final entre os dois representantes brasileiros. Ou seja, os donos da casa estiveram duplamente representados. Que tal a gente conferir um pouquinho a campanha de Corinthians e Vasco? O Maracanã, reformado, só com lugares sentados, foi a sede do Vasco. O Cruz Maltino estreou no Mundial contra o Melbourne, 2-0. Lançamento é bom, olha só Edmundo, matou no peito, na cara do gol, bateu! Na segunda partida, a consagração de Romário e Edmundo contra os Diabos Vermelhos do United. Cruzamento do lado da cá pro Romário, veio atrás, chegou, ganhou, vai fazer o segundo. Gol! O que dizer desse golaço do animal? Olha a finta do Edmundo, maravilhosa! Gol! Desconcertante no zagueirão, que dizem é o máximo. E o que Edmundo é? No final, 3-1 para o Vasco. Ele cruzou, jogada ensaiada, gol do Manchester. A classificação à final viria com uma vitória de virada sobre o Necaxa, do México. Já o Corinthians jogou no Morumbi. Na estreia, vitória por 2-0 contra os marroquinos do Raja Casablanca. Fábio Luciano tá ali, pra ele, pegou o goleiro, bateu na trave e não entrou! Gol! Não correu pro meio, quem deu o gol foi o juiz italiano. E ela não entrou. A partida contra o Real Madrid será lembrada por anos pelos corintianos. Lançamento em profundidade, falhou, Luizão na área, o matador pancou, gol! O empate em 2-2 ficou marcado por esse golaço de Edilson. Gol, bateu! Gol! O drible sobre Carambô foi um cartão de visitas do Capetinha para o francês, que antes do torneio teria dito não conhecer o brasileiro. Edilson! E aí ele disse, eu sou o Edilson! E olha só, saiu na cara do gol, fintou Dida, vai empatar, gol! A vaga para a final veio em um jogo emocionante contra o Al Nassr. Grande área para o Ricardinho, limpou, vai bater, bateu! Gol! Precisando vencer por 2 gols de diferença para superar o Real Madrid, sofria vencendo por 1-0. O segundo gol só saiu aos 36 minutos da segunda etapa, com Rincon. Bom, e chegamos à final. Os vascaínos queriam um título que escapou em 1998, na final do Japão contra o Real Madrid. E os corintianos queriam colocar de vez seu nome no cenário do futebol mundial. As duas equipes entraram em campo em um Maracanã lotado, com 73 mil pagantes. E o jogo foi bastante truncado. Na passagem... Os vascaínos reclamaram desse impedimento mal marcado nesse lance que poderia ter mudado a história do jogo. Marca o Bandeira. Porque a zaga do Corinthians estava bem aqui. Vamos ver o lançamento. E o Roberto está dizendo que não estava impedido. Na hora do lançamento, o zagueiro dava condição, o zagueiro central. A melhor chance foi essa. Juninho entrou na área e acabou rolando para trás, e perdeu grande oportunidade.
Com o empate no tempo normal, o jogo foi para a prorrogação, com gol de ouro, ou seja, quem fizesse o primeiro levava. Mete pela linha de fundo, escanteio. Mas nada mudou. Fim de 120 minutos e a partida foi para os pênaltis. Agora é a hora dos penais do Maracanã. Rincon marcou para o Corinthians. Bateu Rincon na trave, gol do Corinthians. Romário para o Vasco. Gol, o Dida quase pegou, passou debaixo do braço dele. Fernando Baiano colocou os paulistas na frente. Lá vai pra bola, bateu, gol do Corinthians. Alex Oliveira empatou para os cariocas. Luizão bateu no cantinho. Lá vai Luizão autorizado, bateu, gol do Corinthians. Gilberto desperdiçou. Atenção, partiu, Dida pegou o penal. Dida faz a galera do Corinthians explodir no Maracanã. E Edu aumentou a vantagem dos corintianos para 4-2. Bateu, gol do Corinthians. Viola manteve o Vasco vivo. Bateu, gol do Vasco. A torcida carioca explodiu depois que Elton pegou o pênalti de Marcelinho. Todinha, lá vai Marcelinho, bateu. Defendeu Elton. Uma defesa histórica do Elton. Mas Edmundo chutou nas nuvens. Lá vai Edmundo, partiu pra fora. Corinthians, primeiro campeão do mundo. E o Corinthians deu a volta olímpica no Maracanã. Edmundo bateu pra fora o pênalti. Com a história do clube, esse artilheiro extraordinário. Tá aí a taça na mão do Rincon, hein? Vanson, e você? O que você lembra aí dessa final do Mundial? Cara, eu lembro que eu assisti na casa de um amigo meu, que já até faleceu, o Rafael, a gente sempre assistia as finais juntos, e tinha um vascaíno também comigo. Então, quer dizer, era eu torcendo pro Corinthians, o meu amigo também torcendo pro Corinthians, o outro amigo nosso torcendo pro Vasco. Eu lembro, cara, que foi um jogo muito tenso, que assim, eu nunca esperaria ver o Corinthians na final de um Mundial, assim. Era aquela coisa meio assim, é Mundial, não é Mundial, você ficava meio dividido na hora, mas pô, na hora que o Corinthians foi campeão, foi bem emocionante, cara, eu curti bastante. E você, Bruno, como é que foi o Mundial pra você? Olha, eu fui em alguns dos jogos, né? Tem aqui, ó, meu ingressinho aqui, ó. Vasco e Manchester United, esse jogo foi, assim, realmente histórico, inesquecível, né? Ganhar ali do campeão europeu, né? Aqueles 2 gols do Romário, pô, Romário abraçando o Edmundo, depois toda aquela polêmica da história que o Romário, o Edmundo disse que o Romário dormiu na cama dele. Dentro da minha casa chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. E isso tudo me chateou bastante. Que foi quando o Vasco contratou o Romário tinha acabado de ser mandado embora do Flamengo, se eu não me engano. 99. Aí o Vasco contratou o Romário, ele ficou cheio de dedos, de ciúmes, né? E parecia que eles não se falavam, mas quando chegou naquele jogo ali, que teve acho que o primeiro gol do Romário, com um passe do Edmundo, os dois se abraçaram, pô, e nossa, aí pareceu que agora vai, né? E teve a final também, o ingressinho da final. Eu me lembro que eu consegui esse ingresso assim, última hora, antes do jogo começar, mas infelizmente, né? Pra você. Oi? Infelizmente pra você. Infelizmente pra mim, né? Assim, não deu, o Corinthians acabou. Nem acabou, né? Acho que acabou sendo um jogo bem tenso, bem truncado, né? Eu não lembro, pra você ter ideia, eu tava fazendo a pesquisa pro programa, tá vendo os melhores momentos, eu não achei nenhum lance de perigo assim do Corinthians. Do Vasco eu ainda achei aquele impedimento que a gente mostrou,
o juiz deu, com o Romário sai na cara do gol, é aquele lance do Juninho, que ninguém até hoje entendeu o que aconteceu. Ah, por que ele não chutou pro gol. Juninho. Eu acho que ele tivesse chutado pro gol, era gol. Por cara. que você não chutou pro gol, Juninho? Meu filho. Mas eu lembro muito do clima na cidade do Rio de Janeiro, né? Porque lembrando que a gente tá falando do ano 2000. Hoje uma pessoa que vê isso talvez não entenda porque passou por Olimpíada e Copa do Mundo. Mas o clima no Rio de Janeiro era diferente por causa desse Mundial. As pessoas se envolveram, mesmo que não era Vasco, no caso, porque as séries eram divididas, né? No Rio, Vasco, São Paulo, Corinthians. Mesmo quem não era vascaíno, tinha aquela coisa de torcer contra o Vasco, secar o Vasco, ou mesmo botafoguense, talvez quisessem torcer pelo Vasco também. Você via que tinha um clima na cidade de Mundial, entendeu? Que eu acho que não se compara a Copa do Mundo à Olimpíada. Mas acho que foi o primeiro evento que a gente sentiu, assim, o que é um evento que não se limitava às nossas fronteiras. Um evento FIFA, né? Um evento FIFA, tinha a musiquinha da FIFA. Não podia ter lugar, a pessoa não podia ficar em pé, só tinha lugares sentados, né? Eu lembro que teve gente que foi no jogo, nos jogos do Vasco, que falavam da emoção de escutar a musiquinha da FIFA, cara. Que pensavam assim, caraca, tô escutando a musiquinha, nunca mais vou ouvir isso. Lógico que depois teve a Copa, 14 anos depois, mas naquele momento, cara, era o Mundial do Rio de Janeiro, era o Mundial do Brasil, cara. Então, eu não desvalorizo essa competição, não, cara. Acho que foi um grande laboratório pra gente entender o que é o padrão FIFA. Concorde ou não, é um padrão que tá aí estabelecido. Ó, eu vou pra absolver aqui o Juninho, né? Eu falei, tava brincando aqui, mas... Bom, se na área tinha Romário e Edmundo, como é que ele ia chutar, né? Melhor passar pra trás e tentar e ver o que esses dois iam fazer, né? Mas, infelizmente, acabou não dando certo. E já que a gente voltou ao passado, que tal saber o que estava rolando no mundo cultural no início do ano 2000? O livro mais vendido no Brasil foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. O primeiro livro com a história do bruxinho e seus amigos atingiu o topo da lista dos mais vendidos no país. A obra da escritora britânica J.K. Rowling ainda nem tinha virado filme, só iria acontecer em 2001, mas já era sucesso mundial. Na música, o grande sucesso nas rádios foi a balada Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, de Ivete Sangalo. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse. A música fez parte da trilha sonora da novela Uga Uga. De mim e vivesse na escuridão. Já no cinema, Beleza Americana, do diretor Sam Mendes, arrebatou 5 Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor ator para Kevin Spacey, melhor fotografia e melhor roteiro original. I rule. A melhor atriz foi Hilary Swank, por Meninos Não Choram. We put your ID number through the computer. Wow, this Tina chick seems pretty messed up. E esses filmes, Bruno? Você viu no cinema? Você assistiu? Cara, eu assisti, assim, Beleza Americana eu assisti no cinema, né? O Meninos Não Choram eu assisti em home video. E, assim, eu lembro que Beleza Americana foi, assim, bem marcante, né? Aquela fotografia, tem aquela cena bonita das pétalas na menina. O primeiro Oscar do Kevin Spacey, né? E o filme tinha uma pegada assim, meio experimental. Assim, ele não chegava a ser uma quebra da quarta parede quando ele falava. Assim, ele ia falando, ele ia contando a história dele como narrador, como locutor em off, né? Mas era quase uma quebra da quarta parede. Assim, lembrou muito depois, assim, quando ele começou a fazer House of Cards, né? Que ele era o astro de House of Cards e que tinha aquela quebra formal de quarta parede que ele conversava com as pessoas. E acabou, e foi um filme realmente assim, muito bonito, assim, muito intenso e muito interessante. E, bom, o Oscar pro Kevin Spacey foi merecidíssimo, né? Uma pena o que aconteceu com ele depois, nessa leva do Me Too, de assédio sexual do cinema, né? Que ele acabou sendo jogado para baixo do tapete, com razão, né? Tapete vermelho, né? Com razão. E também a questão, e o Oscar também para Hilary Swank também foi bem bacana o filme Meninos Não Choram, né? Você pensar que, assim, em 2000 começou ali a falar de uma coisa de transgêneros, né? De pessoas que não identificadas com o próprio sexo de nascença, e ali já começou a rolar essa história que, se eu não me engano, também eu acho que era uma história real, não tenho certeza.
E ela também foi muito bem, surgiu ali, ganhou o Oscar ali por Meninos Não Choram, depois ela ganhou outro Oscar, de ouro, né? Meninos Não Choram, né? Depois ganhou por Meninos de Ouro. E foram 2 grandes filmes. Daquele ano de 2000, lembrando que esses filmes são de 99, mas ganharam o Oscar em 2000. Bom, Ivan, e o que você lembra aí dessa coisa da música da Ivete, da novela? Cara, eu lembro que essa música era o tema do Humberto Martins com a Viviane Pasmanter, né, dessa novela O Gaúcho, que era muito engraçado essa novela, que o cara, a história era, ele se fingia de morto pra fugir dos bandidos, e a Viviane Pasmanter ficava grávida dele. Só que aí quando ele voltava, o garoto tava grande já, e ele achava que era irmão da mulher. Era irmão da mulher dele. Aí durante a novela você vai descobrindo tal, vai dando indicações de que não era irmão, que era filho. Só que a gente não vai sabendo disso, a gente vai descobrindo junto com o cara, até o dia que ele descobre. Agora, é mais uma daquelas novelas das 7, né, cara? Que é pastelão, era meio que uma fase que teve 4x4 em 94, Uga Uga em 99, 2000, e depois teve Kubanacan. Foi meio que uma série de novelas assim, meio que fantásticas, meio de comédia mesmo, pastelão, que meio que reavivaram o horário das 7. Então eu lembro muito dessa novela, lembro muito dessa música por causa disso. E Harry Potter? Fã de Harry Potter? Não, cara. Eu fui ver, eu acho que eu vi 2 filmes no cinema, não li os livros, confesso que não li os livros, mas eu lembro que era uma febre Harry Potter. Eu lembro que eu tenho um primo meu que ele tem todos os livros, cara. Eu lembro que eu tava na faculdade nessa época, na faculdade de jornalismo. E isso virou tema de aula, cara. Virou tema de aula. As pessoas falavam isso, falavam dos livros. Tinha professor até que falava que era interessante as pessoas lerem. Eu também acho isso, né? Eu lembro que tinha fila na porta quando lançava um livro novo, né? E assim, independente de ser o tipo de literatura que a gente gosta ou não, aprecie ou não, é uma coisa que incentivou muitos jovens a se iniciarem na literatura. Eu achava muito interessante isso, cara, que as pessoas se envolviam com as histórias. E era engraçado que a pessoa lê é como normal, né? A pessoa lia o livro e esperava o filme sair. Aí muita gente criticava o filme, que não tinha muito a ver com o livro e tal. Eu, como só vi o filme mesmo, eu achava interessante, achava que era o envolvimento do jovem com a literatura e com o cinema. Eu achava bem interessante isso. Bom, e depois dessa viagem ao passado, estamos de volta a 2020 e acabando aqui o programa. Você já sabe, né? Não esquece de comentar aí no canal, deixar o seu like. Assinar também nosso canal, porque toda vez que tiver alguma notificação, você vai receber essa notificação e vai saber que tem um vídeo novo aí nosso no ar. E não esqueça de seguir as nossas redes sociais. É isso aí, galera. Até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.